então para a questão 19. A questão 19, ela traz uma função g de domínio real e contra domínio real também, e é uma função com derivada dg dt, e é contínua, com derivada contínua, né? E f é a função definida por essa integral aqui, f de x é igual a integral de 0 a x de dg dt. Quem é dg dt mesmo? É a derivada de g em relação a t, né? Para todo x real. Então, nessas condições, a gente vai avaliar essas afirmações feitas aqui. Então, vamos também sair daqui agora e vamos para a lousa. Então, carregando a lousa, vamos para a questão 19. Temos aqui a questão 19, está toda aqui. Então, vamos lembrar o seguinte, que a função g é derivável, né? A função g é derivável, então, existe um teorema que diz que uma função é contínua vamos chamar de uma função mesmo. Uma função é contínua nos pontos em que é derivada. Essa é a primeira. Então, como a função f, a função g é derivável, então ela é contínua no seu domínio, né? E o mesmo acontece com a função f, porque quem é f? F é a integral, né, de dg dt. Mas há também um teorema que diz que se uma função é contínua no intervalo, por exemplo, se f de AB do intervalo AB em R é contínua, então f é integrável nesse intervalo AB. Intervalo AB. Tá? Então, com isso nós vamos analisar aqui. Primeiro, lembrando que f, né, f de x é a integral de 0 a x de dg de t dt em relação a t. Isso aqui, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos, como a gente está integrando a derivada de uma função, e a integral é a antiderivada, então, na verdade, isso aqui é g de t. Essa integral da g de t no intervalo de 0 a x. Ou seja, é só uma forma de representar a função f, né? E, pelo teorema fundamental do cálculo, f de x é, de fato, então, g de x menos g de zero. Então, a primeira afirmação é: a função f é integrável em todo o intervalo AB? É, porque f é contínua, não é? A função g é derivável e tem derivada contínua, então f é contínua. Então, ela é integrável em todo o intervalo AB, em qualquer intervalo AB da reta, né? A função f é derivável e sua derivada é a função g? A função f ela é derivável, sim, mas a função g não é exatamente a função f, né? Porque, ou melhor, a função f não é exatamente a função g, porque ela é g mais uma constante. Então, a sua derivada é, de fato, a derivada de g, não a função g, tá? A terceira alternativa, a diferença f menos g é uma constante? Sim,
Porque quem é f? Se eu tomar f de x menos g de x, eu teria o quê? Quem é f de x? F de x é g de x menos g de zero. E g de x, que eu teria aqui, menos g de x, então f de x menos g de x é de Menos fato G de zero. g de zero. Então, isso aqui dá g de zero. Então, a afirmação 3, ou a terceira afirmação, também é verdadeira. Com isso, a gente conclui que apenas 1 e 3 são verdadeiras. Então, a alternativa correta aqui é a C. Muito bem. Fizemos também a 19. Então a gente pode observar aqui que são teoremas importantes em 3 conceitos matemáticos: a continuidade, a diferenciabilidade e a integralidade, ou seja, a função ser contínua, derivável e integrável. Lembrando que derivável, e se eu derivar uma função, uma equação, eu consigo integrar, ou seja, são operações opostas, assim como adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação. Então são operações opostas na matemática. Então aqui são conceitos né, desses 3 conteúdos matemáticos: a continuidade, a função é ou não contínua, a diferenciabilidade, onde uma função é derivável ou não, e se uma função é integrável ou não. Então é importante saber esses 2 teoremas e saber representar né, as suas operações através das funções dadas pelo exercício. Só uma coisa interessante que eu achei, né, que a função 2 ela contradiz a função 3, né? Uma é oposta da outra. Por quê? Ele diz que a função f é derivável, sua derivada é a função g. Então f é... Então a derivada de f é g. E aqui ele fala que a diferença entre f e g é uma função constante. Se a derivada de f e g, se a diferença entre f e g é uma função constante, logo a derivável de f não pode ser uma função g. Porque se a derivada de s, se a função derivável de f fosse a função g, a diferença entre elas seria nula, porque se as duas são iguais, uma menos a outra é nula. Mas aqui diz que é uma função constante. Então aqui uma já contradiz a outra, ou seja, uma está certa e a outra está errada. Logo você já eliminaria algumas alternativas aqui para se poder trabalhar. O número 1 já poderia ser riscada, porque uma das duas está correta, então 2 ou 3 estariam corretas. Teria que trabalhar com a 1. A número aí também, porque diz que as 3 estão corretas, como uma contradiz a outra, as 3 não podem estar corretas ao mesmo tempo. Poderia eliminar também a D, que fala que a 2 e a 3 estão corretas, se uma contradiz a outra, as duas não podem estar corretas ao mesmo tempo. Sobraria a B e a letra C. Então a gente teria que ver se a 1 estaria correta ou não. Se a 1 estivesse correta, obviamente a 3 já... Então a gente aqui, só de saber que uma contradiz a outra, eliminaria A, eliminaria D e eliminaria E. Sobrou a B, que seria apenas a segunda, e aqui a C, 1 e 3. Então, se eu descobrisse qual das 3 aqui, se eu descobrisse pelo menos uma correta, já conseguiria descobrir qual seria a resposta. Se eu descobrisse que, por exemplo, a 1 estaria correta, a gente saberia que a C já estaria mesmo sem olhar as outras demais. Se eu soubesse que a 2, a B estava correta. Se eu soubesse que a 3 estava certa, aqui seria a opção C. Então, só de observar essa diferença entre a formação 2 e 3 e descobrir qual delas aqui, qualquer uma delas era verdadeira ou falsa, a gente conseguiria encontrar a resposta sem partir para as demais opções. Então é importante saber esses conceitos de contínua, função contínua, derivável e integrável, para poder resolver uma questão